Olá! Hoje nós vamos aprender o que é uma substância pura e mistura. As características das substâncias puras e das misturas. Bom, para começarmos, nós vamos ver que as substâncias puras podem ser simples ou compostas. As substâncias simples são formadas somente por um elemento químico. Os exemplos que eu dei aqui é o oxigênio, formado só por oxigênio. Aqui é o ozônio, é formado também só por oxigênio. O cloro, formado só por cloro. E o hidrogênio. Então, nós vamos ver que nas substâncias simples, sempre vai haver a presença somente de um elemento químico. Olhem só, tudo que existe, toda matéria, possui pequenas partículas que nós chamamos de átomos. Esses átomos, quando têm as mesmas características e as mesmas propriedades, eles constituem um elemento químico. Então, todo elemento químico, ele é formado por átomos. Se eu observar aqui, eu vou ver que o oxigênio possui 2 átomos, o ozônio, 3 átomos, o cloro, 2 átomos e o hidrogênio, 2 átomos. Então, são elementos químicos e cada elemento químico aqui possui uma quantidade de átomos. Olhem só, vamos examinar o oxigênio. O oxigênio tem quantos átomos mesmo que eu falei? 2. Então, eu coloquei aqui 1, 2. Aqui, vou colocar novamente o oxigênio, 1 átomo, 2 átomos. A reunião de átomos nós chamamos de moléculas. Observem aqui estamos falando do oxigênio. Eu tenho 2 átomos do oxigênio e formam uma molécula. 2 átomos do oxigênio aqui formam uma molécula. O agrupamento de moléculas vai formar o que nós chamamos de substância. Nesse caso, eu tenho uma substância simples. Por quê? Porque eu só tenho o elemento químico oxigênio. Para se formar uma substância simples, sempre tem que haver somente um elemento químico. Aqui eu tenho oxigênio, 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 oxigênio. Um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio. Formou uma molécula. Um átomo de oxigênio, outro átomo, formou outra molécula. O agrupamento, a reunião de moléculas, formam o que nós chamamos de substância, que no caso é uma substância simples, só tem um elemento químico. As substâncias compostas, aqui são formadas por 2 elementos químicos ou mais. Quais exemplos eu dei? H2O. H2O é a água. A água é formada por quais elementos químicos? O hidrogênio e o oxigênio. Quantos átomos de hidrogênio? 2. Quantos átomos de oxigênio? 1. Não aparece nada aqui, mas quando não aparece, significa que é 1. Mas a gente não escreve 1, a gente já subentende que é 1. NaCl é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. O cloreto de sódio, isso aqui, é formado pelo sódio e pelo cloro. Quantos elementos químicos eu tenho aqui? 2. O sódio e o cloro. Portanto, isso é uma substância composta, porque tem 2 elementos químicos. A água é uma substância composta, porque é formada por 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Eu representei a água aqui embaixo. Aqui eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Quando esses átomos ligam-se entre si, eles formam o quê? O que nós chamamos de molécula. Aqui, olha, o átomo de oxigênio, os 2 átomos de hidrogênio vão se ligar e vão formar uma molécula. Quando eu tenho um agrupamento de várias moléculas, eu
eu tenho o que nós chamamos de substância. Então, aqui eu tenho uma substância composta. Composta por quê? Olha, eu tenho uma molécula de água, outra molécula de água, e essas moléculas possuem o hidrogênio, os dois átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio. São dois elementos químicos diferentes. Aqui, esse elemento químico, qual que é? O oxigênio. E o que forma os dois átomos aqui é o quê? Hidrogênio. Então, aqui eu tenho dois elementos químicos diferentes formando a molécula da água. Então, olha só, vamos revisar. As substâncias simples são quais? As formadas somente por um elemento químico, certo? Oxigênio, ozônio, cloro, hidrogênio são substâncias simples. Aqui, o oxigênio eu representei como? Por seus dois átomos formando uma molécula. Aqui eu tenho duas moléculas, então, não tem? De oxigênio. Quando as moléculas unem-se, elas formam o quê? Uma substância. As substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos. Exemplo que eu dei, a água, isso aqui é a água, é formada por hidrogênio e oxigênio. Não são dois elementos químicos diferentes? Pronto, substância composta, tá? Aqui é o cloreto de sódio, formado pelo sódio e pelo cloro. E aqui nós temos dois elementos químicos diferentes também, formando uma substância composta, certo? Nas misturas, elas apresentam sempre duas ou mais substâncias. Então, olha só que exemplo legal de mostrar para vocês. Aqui eu não tenho uma substância que é a água. O cloreto de sódio não é outra substância que é o sal? Se eu unir as duas substâncias, elas darão origem a uma mistura. Então, prestem atenção aqui. As misturas, elas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Quais são as misturas homogêneas? São aquelas que possuem apenas uma fase. Um exemplo é a água e o sal. Olha só, ó, se eu pegar esse copo de água e eu vou adicionar um pouquinho de sal, olha aí, vou adicionar o sal. Vou misturar, vamos misturar bem, vamos misturar, certo? O que eu vou ver aqui? Nesse exemplo, eu vou ver que o sal foi dissolvido na água. Eu estou conseguindo observar o sal aqui? Não, só estou vendo a água, não é? Nesse caso, como eu vejo só a água, eu falo que existe só uma fase, certo? Então, as misturas homogêneas são formadas somente por uma fase. Exemplo, água e sal. A água é uma substância e o sal é outra. E formaram uma mistura homogênea. As misturas heterogêneas são formadas por duas ou mais fases. Então, o que eu posso mostrar aqui para vocês? Eu pego um copo d'água e eu vou adicionar o óleo. O que vai acontecer aqui? Se você observar bem, o óleo está em cima e a água está embaixo. Você consegue ver o óleo? Sim. Você consegue ver a água? Sim. Portanto, aqui nós vamos ver uma mistura heterogênea, onde eu vejo o óleo e vejo a água. Eu vejo duas fases aqui, certo? Então, vamos observar aqui. As misturas, elas sempre apresentam duas ou mais substâncias. Elas podem ser misturas homogêneas, onde tem uma só fase, apresenta uma só fase. Exemplo que eu dei, água e sal. E as misturas heterogêneas, que possuem duas ou mais fases, que eu dei o exemplo aqui para vocês, da água e do óleo, ó, uma fase, outra fase. Certo? Tchau!